Oi, gente, eu sou a Flora e essa é a nova temporada do Plantão Enem ao vivo. O programa que vai deixar você afiadíssimo para as provas do Enem. E o que é que pega na hora da prova? Quais são as dificuldades? Quais os temas mais importantes? Eu, Rafael e a Flora estaremos aqui todos os sábados junto com 3 professores que vão responder as suas perguntas. É isso aí, gente. Tire suas dúvidas ligando pra gente ou então passando um e-mail. Participe! É o Plantão Enem ao vivo 2012. E hoje falaremos de História, Geografia e Sociologia com os professores Eliano, Geraldo Elvio e Willer. Professores, bem-vindos ao Plantão Enem. Obrigado. A gente podia começar falando da Sociologia, né, professor? Que começou no Enem ano passado. E o que caiu na prova? O que os alunos podem esperar esse ano, professor? Então, a sociologia já no ano passado, e eu acho que vai ser uma característica mesmo, né, das provas de sociologia, ela apresenta uma diversidade muito grande de questões, né, que vão desde bullying até desigualdade social, passando por democracia, cidadania, por questões étnico e raciais, enfim, violência urbana, né? Todas essas questões são, é possível que a gente encontre nas provas. E esse ano há uma questão bem provável, né? Porque por ser um ano eleitoral, uma questão interessante, né? Que poderá cair será sobre exatamente os diversos aspectos relacionados a eleições. O senhor citou aí o bullying, né? O senhor citou alguns temas que podem cair na prova. Como que o aluno pode estar estudando a sociologia? Qual ferramenta que ele pode utilizar, professor? Então, acho que todas essas questões que eu mencionei são, a gente poderia dizer que são problemas sociais, né? E a sociologia tem como objetivo transformar esses problemas sociais no que a gente chama de problemas sociológicos. E o que significa isso? É dar uma visão crítica dessas mesmas questões, né? Propiciar ao aluno uma visão crítica. E o que seria essa visão crítica? A gente tem um jargão próprio da sociologia, né? Que seria uma técnica de estranhamento e de desnaturalização. Né? O que seria isso? Estranhar significa tornar problemático aquilo que normalmente para as pessoas não o é. Né? Exemplo? Exemplo, você está acostumado no seu dia a dia a falar do bullying ou da violência, né? Mas você não problematiza isso, você toma aquilo como um dado da realidade sem problematizá-lo. Quer dizer, estranhar significaria exatamente essa dimensão de tornar problemático, né? Algo que para as pessoas normalmente vivendo a sua vida cotidiana não é um problema no sentido sociológico. Ele não vê o desdobramento que aquilo tem, não avalia de uma forma maior? Os desdobramentos, os aspectos contingenciais, os aspectos históricos, quer dizer, desnaturalizar significaria exatamente isso, quer dizer, as pessoas não percebem o fato como algo em si que é dado como se fosse algo natural. E a sociologia deve vir exatamente para desnaturalizar, ou seja, isso não é o natural das coisas. É preciso que tenhamos essa visão crítica, saber, por exemplo, que os fatos, os fenômenos têm relações sociais por trás deles, têm interesses por trás deles. Né? Questões, inclusive, históricas, né, professor? Com certeza. Inclusive as questões de sociologia com interface com a história, né? Exatamente. Porque você não vai encontrar questões que não estejam contextualizadas, como falou, requer do aluno análise, né? O que significa isso? Uma visão crítica. Uma visão crítica. E utilizando diversos suportes, como tabelas, gráficos, estudos comparativos, por exemplo, como era o processo eleitoral no século XIX, durante o Império, como modifica com a redemocratização no final do século XX. Então, esses suportes também terão que ser muito bem analisados, pensando aí na temática das eleições, já que está em voga esse ano. Pois é, então, já que a gente está falando aqui, né, de eleições, bom, pessoal, nós preparamos um vídeo para vocês sobre um assunto, né, que tem muita chance de cair no Enem. Olha lá. As eleições municipais de 2012 vão escolher prefeitos e vereadores. Um belo instrumento de análise para a sociologia,
que estuda os fenômenos da vida cotidiana. Através da sociologia, podemos estabelecer um processo de estranhamento do processo eleitoral. Estranhar no sentido de colocar em questão, de problematizar. O ritual das eleições começou lá na Grécia Antiga, quando os cidadãos deliberavam em praça pública a respeito das questões pertinentes. Era chamada democracia direta. Hoje temos uma democracia representativa, onde os cidadãos delegam a pessoas de sua confiança o poder de decidir sobre as questões importantes para o município, o estado e o país. É como uma procuração passada em cartório. Estamos dizendo aos eleitos: vocês são meus legítimos procuradores, façam e decidam no meu lugar. Como dizer, então, não tenho nada a ver com isso, só tem candidato sem vergonha, vai tudo continuar na mesma? Além de votar, na democracia moderna é preciso encontrar outras formas de participar. Afinal, na política, não participar é uma forma de participar, deixando que os interesses de quem participa se sobreponham aos de quem não participa. Pois é, muito interessante. Professor, ano eleitoral. Sobre esse assunto, o que pode estar caindo na prova do Enem? Então, o vídeo aí fala muito bem, né, da diferença entre uma democracia direta e uma democracia representativa, né? Porque isso é uma conquista da democracia moderna. Quer dizer, não seria possível você imaginar, né, no caso do Brasil ou de Belo Horizonte mesmo, as pessoas todas decidindo em praça pública, imagine, sobre todas as questões. Então, é um avanço da democracia, né, moderna, essa questão da característica de representação. Quer dizer, daí a importância dos parlamentos na democracia moderna, né? Essa é uma questão fundamental e que chama para outras questões. Quer dizer, o processo eleitoral é um momento ritualístico muito importante, né, de participação das pessoas, mas O pessoal está assistindo o programa, gente. Vamos dizer. A questão da participação, ela vai lado a lado com essa questão das eleições, gerando o sistema representativo. Uhum. E aí a importância que o vídeo chama a atenção, quer dizer, as pessoas têm que encontrar as suas formas de participação na democracia moderna. O voto é um instrumento de poder, né, professor? Mas ele não é a única forma de participação. Quer dizer, você tem os movimentos sociais, os partidos políticos, que na democracia moderna também são importantíssimos, né? As ONGs, né? As ONGs, né? Sindicatos, enfim, são todas formas de participação política que vão além desse processo ritualístico da eleição, que também tem a sua fundamental importância. Com certeza. Né? E vamos ver se o pessoal tem dúvidas sobre isso. E aí, Rafa, tá chegando participação pra gente? Tem. Falando em participação, né? Chegou uma pergunta aqui do Pedro, daqui de BH, e ele pergunta, professor, se os partidos políticos devem ter ideologias. Nossa, vamos começar com o que é ideologia, para a gente poder entender, né? Vamos dar base. É claro que é possível definir ideologia de várias maneiras, né? Mas, assim, para simplificar bastante, quer dizer, é um conjunto de ideias do que as pessoas podem ter a respeito de como é que elas gostariam que a realidade fosse. Uma coisa é o que a realidade é, e outra é eu e outras pessoas imaginarmos o que essa realidade pode vir a ser. E esse é exatamente o campo da política. Sim. Né? A política é exatamente a ação coletiva no sentido de transformação da realidade de uma determinada forma para outra que a gente quer e deseja. Né? Nesse sentido, os partidos políticos, eles devem, numa democracia, encarnar exatamente isso. É claro que, numa democracia como a nossa, ainda muito incipiente, os partidos não encarnam muitas vezes essa questão. Eles são aquela coisa que na nossa linguagem a gente já inventou até termos, né? Os partidos fisiológicos, que estão ali para outras finalidades que não trabalhar por determinadas ideias
em termos de política, de conseguir que através de políticas públicas, fazer com que através de políticas públicas a gente consiga implementar determinados projetos, etc, etc. Então, nesse sentido, sim, é claro, os partidos devem ter ideologia, sim. E é importante, né, que o jovem, ele saiba quais são. É claro, isso? Exatamente. Daí leitura, né? No Enem é importante isso. O jovem acompanha as leituras, jornais, revistas, que está em foco na mídia, né? No Brasil, no mundo. Importante até porque, isso. Durante um longo período se tratou a ideologia como algo ruim. Sim, né? É um termo pejorativo, classe, né, professor? termo Pejorativo, a ideologia está no outro. Sim. Né? Tradicionalmente foi tratado. Né? Os estudos do final do século XIX e no transcurso do século XX é que propiciaram alargar, ampliar esse conceito de ideologia. Então, você tem a ideologia da classe dominante, que é a ideologia dominante. Entretanto, você tem outras ideologias. Então, com certeza, os partidos, os sindicatos, as organizações não governamentais, a igreja, né, as diversas instituições da sociedade possuem suas ideologias. E elas vão ser manifestadas de diferentes formas. Então, o discurso ideológico ele está presente, ele permeia a construção social. Né? Então, o aluno tem que ter atenção nesse sentido para pensar, analisar, refletir criticamente sobre esses diversos discursos ideológicos. Inclusive, um dos pontos aí da competência e da habilidade é a questão da alteridade, né? A alteridade é a questão do outro e as diversidades culturais que permeiam exatamente essas leituras diferentes da realidade. Então, por exemplo, na prova do Enem, você vai encontrar questões com posicionamentos sobre determinados temas, com leituras e visões ideológicas diferentes, que cabe ao aluno fazer uma interpretação e optar por uma resposta, não que seja a dele, aluno, mas a resposta em que a questão está problematizando para que ele faça. Isso é importante, isso é importante que ele pense. Então é possível, né, que cruzem aqui as áreas, a sociologia, a história e a geografia, o aluno acompanhar como é que foi a história da situação para entender a Flora, nossa... não é possível, isso é fato, não é nem possibilidade, isso é proposta da prova do Enem, essa transdisciplinaridade que nós falávamos aí anteriormente, isso é fundamental. Tem uma pergunta que chegou aqui, estamos próximo aí das eleições, né? E eleições como essas para vereador, quando se gastam milhões nas campanhas, a Marina, de Nova Lima, pergunta se não são uma fonte de corrupção. Ixi, e aí, professor? Essa é uma questão complexa, né? Quer dizer, de fato, tal como as coisas ocorrem no Brasil hoje, né? As eleições propiciam, de fato, situações propícias à corrupção, no sentido do financiamento escuso, do financiamento escondido, que detém determinados interesses, né, claros, mas que não são explicitados, né? Daí todo o debate em torno da questão de que se os financiamentos das campanhas deveriam ser exclusivamente com recursos públicos, né? Esse é um debate que ainda vai perdurar por algum tempo, né? Algumas pessoas defendem que as campanhas sejam financiadas exclusivamente com recursos públicos, outros defendem que a possibilidade de que haja recursos privados, mas que de forma clara e muito controlada, né? Transparente, etc, etc. Esse é um debate que ainda vai perdurar por algum tempo, mas já está em pauta, né, no Brasil hoje. E pode cair na prova, né? É possível que sim. Essa é uma questão premente, né, na realidade do Brasil hoje. É uma discussão que está presente aí como parte do processo eleitoral como um todo. Só para citar um exemplo, uma questão da prova do ano passado trouxe por dentro, né, implicitamente, essa discussão, que tinha um suporte, que era uma imagem dos caras pintadas, do movimento para o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, que por dentro da questão trazia a necessidade de analisar esses processos de corrupção, né, por dentro do governo. Então não vem diretamente, né, às vezes não aparece explicitamente o termo corrupção, né, a temática corrupção, mas ela vem da necessidade de analisar as causas, né, as consequências de determinados processos. E fundamentalmente como os movimentos sociais lidam e se organizam com essa corrupção, principalmente na República, né? Exatamente. Que é um foco que tem cobrado muito na prova.
na República. E mais recentemente, quer dizer, nós estamos vendo aí todo dia o julgamento do mensalão, né, que remete diretamente para essa questão. Portanto, é uma questão bastante atual e que pode sim cair na prova. A lei da ficha limpa, né, que tem sido, inclusive, utilizado por vários partidos nas propagandas eleitorais agora, que a corrupção está no outro. Né? Eu defendo, o meu partido defendeu, o meu partido está a favor da lei da ficha limpa. E, professor, a gente vai para o intervalo, mas antes eu queria que o senhor desse uma dica para o aluno que está assistindo a gente na prova de Sociologia. Eu acho que é o que, de certa forma, a gente já disse, né? A questão da possibilidade de uma diversidade muito grande, né, das temáticas, a questão de problemas mais atuais, quer dizer, isso... Ler um jornal, acompanhar uma revista, internet... E sempre ter essa preocupação, quer dizer, como que eu possa vir a ter uma visão crítica daquele problema específico. Crítica nesse sentido que a gente colocou antes, né? De como é que a sociologia pode contribuir para essa visão crítica. E eu acho que é essa, ou seja, não adianta decoreba, não adianta, né, as pessoas ficar achando que vai cair como na história, datas e não sei o quê, não. São questões que vão exigir um certo raciocínio. Conteúdos no caso da sociologia, nessa questão específica, né? De como é que eu posso ter uma visão crítica desse problema. Eu acho que essa é a questão. Uma boa dica, né, professor? Nós vamos para o intervalo. É isso aí. Tirou suas dúvidas? Não? Liga pra gente, passa um e-mail. Não fique com as dúvidas para a prova, a gente já volta.